Nesse vídeo eu vou passar para você um princípio que vai lhe ajudar a avançar mais rápido nos seus projetos, sejam eles projetos de carreira, projetos intelectuais, abertura de negócio, desenvolvimento de novos hábitos, qualquer coisa que você esteja querendo executar, vai ficar mais fácil se você tiver esse princípio em mente. E um dos motivos que me levaram a apresentar esse princípio para você é que eu fico muito frustrado quando eu entro na internet e vejo um monte de conteúdo de desenvolvimento pessoal, de como crescer nos negócios, como criar uma nova carreira, como ficar em forma, como levar uma vida mais saudável, e vejo pouca discussão do como chegar lá. Esse como, ele precisa ser mais discutido para não gerar uma frustração. Tem um vídeo meu aqui, onde eu falo, vou colocar o link aqui em cima, onde eu falo dos perigos dessa frustração. Talvez você já tenha visto esse vídeo. É justamente o risco de você ter um ideal alto demais, não saber como chegar e entrar num ciclo de autocrítica que lhe jogue para o poço do ressentimento. Então você não pode cair nesse poço, certo? Esse é o primeiro passo, não caia no poço. O segundo passo é saber como continuar crescendo, como se desenvolver. E um problema fundamental daí é o seguinte: motivação não é suficiente, certo? Motivação não é suficiente. Quando você tem um discurso motivacional, né, sobre as coisas belas que você vai encontrar, que você vai alcançar quando você tiver sucesso, isso pode ter um impacto positivo no primeiro momento, se você estiver assim, precisando daquela energia a mais. Porém, né, fatalmente, se você só tiver discurso motivacional, você vai seguir um caminho errado. Pelo seguinte motivo, a motivação em si mesma, ela não muda o fato de que talvez você esteja na direção errada, por exemplo. Pense o seguinte: se você está caminhando em direção a um precipício e você ficar extremamente motivado, o que vai acontecer? Você vai chegar mais rápido no precipício, não é? Ou seja, não adianta você ter energia, você tem que saber para onde você vai e saber como chegar lá. E esse discurso motivacional de que você tem que ter mais constância, trabalhar todo dia, acordar mais cedo, fazer mais isso e aquilo, ou seja, vão empilhando um monte de regras em cima da gente, né? Cada vez mais regras, cada vez mais regras. E existem motivos filosóficos que eu discuto em outros textos, porque isso acontece, é uma inflação normativa, regra para todo canto, regra por todo lado, na política, na vida pessoal, com dieta. E esse monte de regra expulsa outras dimensões da vida. Expulsa a dimensão da busca por sentido, como gerar valor e principalmente o desenvolvimento das competências, das forças interiores. Essas forças interiores é que são a base das suas realizações. E aí vem o nosso técnico, o nosso princípio, né? Como evitar cair nisso. E se você não me conhece, isso faz parte disso que eu tenho chamado de abordagem concreta. É um sistema que eu tenho pego, né, de vários lugares, né? Quem me conhece já está cansado de ouvir essa fórmula. É princípios de filosofia clássica, psicologia contemporânea e prática e experiência de gestão, porque tem coisas que você só aprende na vida prática, no dia a dia, no conhecimento tácito de como executar, de como fazer as coisas acontecerem. E quando eu comecei a fazer essa triangulação entre essas fontes diferentes, né, obviamente princípios filosóficos são muito importantes para abrir nossa mente para a realidade, mas também percebendo outras experiências, jeitos de fazer as coisas, eu comecei a perceber que as pessoas estavam muito focadas em ideias e pouco focadas em competências. E esse é o princípio que eu quero passar para você hoje. Pensa menos em ideias, menos em grandes estratégias, em grandes teorias e mais em competências, em forças. O que você realmente é capaz de fazer? Qual é o efeito que você gera na realidade? Veja, quando você muda essa coisa, né, e parece uma coisa pequena, mas na verdade isso abre muitas perspectivas, você vê que ter razão, ter o melhor argumento, não é suficiente, né? Tem um amigo meu, Pedro Sete Câmara, ele fala muito isso. Ter razão é pouco. A gente tem uma cultura onde se valoriza demais o que as pessoas dizem, o que as pessoas falam. Isso vem um pouco da nosso sistema escolar, onde você tem que passar numa prova para entrar na faculdade. Se você não passar nessa prova, né, você não vai ter o mesmo futuro que todo mundo, né, vai ter. Então, assim, a gente foca muito em prova, em avaliação, e a gente se treina a ser muito verbal, né? A gente acha que a inteligência é verbal, é quem fala muito, é quem tem um bom argumento. Mas não adianta você falar muito, ter um bom argumento e não saber executar os passos na realidade. Então, falta essa questão do desenvolvimento da competência, né? É claro que existe uma competência em falar bem, mas existem várias outras competências também, né? Como administrar sua própria energia, como criar bons relacionamentos, como planejar um negócio, como criar um produto, como lidar com emoções negativas, como é, programar os seus horários, como lidar com um conflito no local de trabalho, como lidar com um conflito na família. Existem muitas coisas que a gente pode fazer melhor, né? Então, essa ideia de competência é muito importante, porque a gente acaba pensando em competência apenas como as hard skills, como dizem os americanos, né? As competências duras, saber programar, entender de engenharia, entender de
medicina, isso é competência, mas as outras coisas não, as outras coisas é coisa da personalidade, é o seu jeito, né? É o seu jeito de falar, é o seu jeito de organizar seu dia, e não é verdade, certo? Não é verdade. A gente, do mesmo jeito que a gente pode aprender a programar, do mesmo jeito que a gente pode aprender a, né, fazer um desenho técnico de um projeto de arquitetura, a gente pode também aprender essas outras habilidades. Como falar melhor com as pessoas, como ter um relacionamento familiar sem conflitos, como organizar melhor a nossa energia para quando a gente estiver se sentindo mal, a gente conseguir sair dessa zona de negatividade e voltar a produzir, voltar a trabalhar. Ou seja, a gente precisa ampliar o que a gente considera competência, certo? Não é só argumentos, não é só ideias, mas é forças que vão muito além da parte técnica, vão também sobre como viver, né? É o que eu, às vezes eu chamo, né, a arte da prudência, né? A arte da prudência, a arte de como viver, ainda faz sentido, certo? Nem tudo é técnico ou talento de nascimento que você tem, só porque você nasceu e você acha que você é bom naquilo ou ruim naquilo. Não, tem competências que você pode desenvolver. Você pode aprender a administrar melhor sua energia, a administrar melhor os conflitos, a planejar, a tomar decisões melhores, a saber como articular projetos ao longo do tempo. Ou seja, são coisas que você pode aprender. E o princípio que eu quero passar para você é esse, quando você estiver diante de um ideal que parece muito longe, parece muito distante, você começa a pensar, caramba, isso seria ótimo, mas eu não tenho a menor ideia de como chegar lá. Então pense o seguinte, quais são as forças que me faltam? Quais são as competências que eu preciso adquirir? Não são ideias, não são apenas leitura, não é só ficar lendo, 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 ou pensando, 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 né? Quais são as forças concretas? Quais são aqueles atos que você precisa aprender a desempenhar? Quais são os efeitos na realidade que você precisa causar? Quais são as forças que você precisa ter para causar esses efeitos, para iniciar esses efeitos? Quando você muda isso e começa a pensar assim em termos de quais as forças que eu preciso, aí você abre uma possibilidade, você abre um caminho, que é desenvolver essas forças. Se você ficar bom em desenvolver essas forças, você vai conseguir alcançar outros objetivos. Então, essa é a mudança de perspectiva que eu proponho para você hoje, né? Não pense em si mesmo como uma pessoa de ideias, de talento, de estratégias, ou de falta de ideias, falta de talento, falta de estratégias, mas pense em você como alguém que tem algumas forças. Você tem algumas forças hoje, e você pode ter mais forças amanhã, e ainda mais depois de amanhã, e assim por diante. Então, se você adota essa perspectiva de que você é um agente no mundo, né? Você não é um observador puro, você é um agente no mundo, e você pode se tornar um agente mais competente ao longo do tempo, então você de repente abre ali um espaço real de melhora na sua vida, né? Então isso não é discurso motivacional, não é desenvolvimento pessoal com base na positividade, na energia, no pensamento positivo, não é isso. É desenvolvimento pessoal baseado em competências reais, em competências específicas, em capacidade de gerar certos efeitos na realidade. Então, esse é a mudança de perspectiva que eu tenho tentado passar para as pessoas. Eu tenho, né, falado para as pessoas, às vezes, em atendimentos um a um, às vezes nas minhas aulas, nos cursos, eu tento passar para isso. Poxa, como é que vocês podem desenvolver essas forças, né? E isso está no meu e-book, alguns de vocês talvez já tenham lido, assim, os eixos da realidade, os eixos que a gente pode avançar e ficar mais forte. Quando você fizer isso, você vai ver que você vai principalmente ter uma mudança de, em vez de ter ideais, você vai ter um caminho. Em vez de ter um caminho longínquo, você vai ter um passo a passo. E isso é muito importante, porque isso coloca a gente no fluxo da realidade, isso afasta a gente da autocrítica. Quem viu o outro vídeo sabe que eu falei muito isso, daquela crítica negativa, paralisante. Você começa a ter um que fazer. E a vida ganha muito mais sentido, ganha muito mais dinamismo e alegria, porque você vai ver resultados reais e aquilo vai lhe animar a ter mais resultados. Então, é essa abordagem concreta que eu tenho passado. Eu vou gravar mais um vídeo sobre isso. Se você não está ainda na lista de e-mail, se inscreva e acompanhe aqui o canal, que eu vou explicar melhor como você pode fazer isso, como você pode estruturar um plano de desenvolvimento pessoal para se tornar mais forte, mais capaz e fazer aquilo que as outras pessoas ao seu redor merecem que vocês façam, né? Ou seja, como a gente pode desenvolver nossos talentos para beneficiar os outros, né? Essa é a verdadeira mensagem. Não é simplesmente como ficar mais rico, como ficar mais em forma, mas como criar algo de bom para os outros. É isso que eu espero mostrar a vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês façam esse exercício de mudança de perspectiva e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço, até mais.